A emenda constitucional número 103 trouxe diversas implicações para estados e municípios e estamos vendo na ABC da Previdência sequência de vídeos nesse sentido. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a alteração do rol de benefícios do regime próprio de previdência e outras alterações e implicações que merecem uma análise cuidadosa e uma alteração na sua legislação local. Em que pese não ter alterado especificamente um dispositivo do artigo 40, um dispositivo lá da Constituição Federal, a emenda 103, ela cria em outros dispositivos regras que sim têm que ser observadas por todos os entes da federação. Diferente do vídeo anterior, que você deve ter acompanhado aí, que falamos sobre a vedação de incorporação de vantagens no cargo efetivo, nós temos dispositivos na emenda que elas não alteram automaticamente situações em estados, municípios e Distrito Federal, mas que criam regras que devem ser observadas por todos esses entes da federação. Não há aqui, então, possibilidade de município, de estado discordar da emenda e falar, eu não quero isso para mim. Aqui há uma necessidade de observância dessa regra e de ajuste nas legislações locais. A primeira delas que eu quero trazer para vocês está no artigo 9º da emenda, parágrafo 2º e 3º, que traz uma regra que todos já sabem, mas poucos estão aplicando ela de forma adequada dentro do seu município, do seu estado. Parágrafo 2º do artigo 9º da emenda diz que o rol de benefícios do regime próprio de previdência fica limitado à aposentadoria e pensão por morte. Nesse sentido, a partir dessa aprovação da emenda, todos os estados, municípios, Distrito Federal e a própria União já tinha essa situação, nós temos que nos ajustar à emenda constitucional e não pode mais haver no regime próprio benefícios temporários, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão. Todos esses benefícios deixam de ser benefícios previdenciários. Porque se fossem benefícios previdenciários, estariam no rol do regime próprio de previdência. Se fossem benefícios previdenciários, a Constituição Federal iria dizer, olha, regime próprio só paga aposentadoria e pensão, então vai buscar esses benefícios em um outro regime e teríamos aí um problema de não ter mais a unidade gestora única de regime próprio, de regime previdenciário e ter duas, o que também a Constituição veda e não é possível e veio isso de forma clara na emenda 103. O que acontece com esses benefícios então? Qual é a natureza desses benefícios? Quando saiu a emenda, nós tivemos aqui atendimentos de vários institutos de previdência e algum deles com problemas muito sérios. Por exemplo, instituto de previdência que tinha contratado um médico no seu quadro permanente de pessoal e como que ia fazer agora com esse médico se eu não vou ter mais auxílio-doença, que era a grande frequência de análise de perícias. Situações que nós tivemos que ajustar e tomar certas atitudes ali na legislação municipal, como cessão, como transferência desses cargos que de repente deixam de ser utilizados, deixam de ser necessários para o regime próprio. O que foi permitido à época, até para que todos se ajustassem rapidamente à emenda? Foi permitido pela própria Secretaria, em uma portaria, que os regimes eles continuassem administrando esses benefícios desde que eles fossem pagos pelo ente, desde que eles fossem pagos pelos órgãos empregadores, prefeitura, autarquias, câmara, cada um paga o seu benefício. Mas vejam, situação estranha. Se a aposentadoria e pensão está no rol do RPPS, qualquer coisa que não seja aposentadoria e pensão é uma atividade estranha para o regime próprio. De forma que, na verdade, não pode estar no regime próprio. O que pode, de repente, é estar na autarquia que você cuida, que gere o seu regime próprio de previdência. Então, eu tenho uma autarquia que faz a gestão do regime próprio e passa a fazer a gestão também dos benefícios que são temporários. Mas esses benefícios não fazem parte do rol do RPPS e são estranhos ao RPPS. Nesse sentido, o que tem que ser feito? Posso manter eles aqui? Posso manter ele na lei do RPPS? Me parece que não. Mesmo que tenha feito isso provisoriamente, esses benefícios não podem mais estar na lei do regime próprio, porque eles não fazem parte do rol de benefícios do regime próprio. Ou eu crio uma lei específica para eles, ou, adequadamente, eu faço o que era antigamente.
Mantenho a aposentadoria e pensão no regime próprio e pego todos esses benefícios e deixo de tratar ele como benefícios previdenciários e trato eles no Estatuto dos Servidores como benefícios estatutários. O auxílio-doença vira licença para tratamento de saúde e assim por diante. É o salário maternidade, licença maternidade e assim por diante. Até porque agora eu não tenho mais custeio para esses benefícios. Agora, ele sai direto dos cofres, ele sai direto ali do próprio ente empregador. Preciso fazer esses ajustes, então, na legislação. E a gestão? Olha, o ideal, então, é que cada órgão empregador faça a gestão desses benefícios. Fazia a gestão já, principalmente o auxílio-doença, que trazia alguns problemas, eu já fazia a gestão dos primeiros 15 dias, que está previsto, pode ver no seu estatuto como licença para tratamento de saúde, só 15 dias. Eu vou agora aumentar esse período e continuar fazendo a gestão, né? Não tenho mais aquela necessidade de passar por todos os trâmites no regime próprio de previdência. Quero continuar administrando e gerindo esses benefícios. Posso? Pode, desde que tenha consciência de que esses benefícios são estranhos ao regime próprio e, portanto, eu não posso onerar em nada o regime próprio. Quando eu falo em nada, significa que além do pagamento desses benefícios, os órgãos empregadores vão ter que assumir também os valores destinados à administração desses benefícios. Perícia, se o Instituto faz a perícia, quem deve pagar a perícia são os órgãos empregadores. E aí precisa estabelecer, então, um convênio da autarquia que é responsável pela gestão do regime próprio, para que essa autarquia receba, então, todas as despesas necessárias para a administração desses benefícios dos órgãos empregadores. Então, necessidade de alteração da lei local, necessidade de tirar esses benefícios do rol de benefícios do regime próprio, porque não é mais benefício previdenciário, e trazer eles como licença estatutárias lá no Estatuto dos Servidores. Em relação à gestão, se tiver e conseguir ajustar para cada órgão empregador fazer a sua gestão, é o ideal, é adequado que haja treinamento, que haja preparo, que haja uma boa perícia para isso. Se não conseguir fazer esse ajuste, então que a autarquia responsável pelo regime próprio, além de pagar e receber o reembolso de todo esse pagamento, aliás, nem reembolso, o repasse de todos esses pagamentos de forma antecipada, que também a administração, os gastos com a administração desses benefícios sejam calculados e que seja feito um convênio com os órgãos empregadores para que eles possam, então, custear toda a administração desses benefícios. Primeira dúvida, primeira situação, primeira alteração aí que nós falamos no vídeo de hoje da emenda 103. É importante, quem quiser ver lá, a portaria até permitiu, a 1348 de 2019, a Secretaria até permitiu que fosse de uma forma diferente, mas entendemos como adequado, é o que a Constituição fez, e a Constituição é a nossa carta magna, a nossa norma maior, sempre falo isso para que a gente observe os fundamentos e os princípios constitucionais. Dentro do artigo 9º também, uma outra alteração importante, ela vai trazer lá no parágrafo 4º algo que vocês talvez já tenham se ajustado, e faço comentários rápidos aqui, apenas para que a gente relembre essas alterações e necessidades de adequações de legislação. No mesmo sentido de adequação da legislação para que tenha o rol de benefícios só aposentadoria e pensão, eu preciso agora adequar o meu plano de custeio para que os servidores ativos, aposentados e pensionistas tenham a mesma alíquota dos servidores públicos federais. Isso veio no parágrafo 4º do artigo 9º da emenda, e vai trazer, então, que Estado, Distrito, municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União. Significa que é 14%? Não, a União tem alíquota progressiva. Significa que você tem que analisar a sua situação local. Primeira dúvida que tem surgido agora. Não tinha déficit em 2019. Do Instituto não tinha déficit, tudo bem, é um percentual pequeno, mas nós temos. Não tinha déficit em 2019. Tem o déficit agora em 2022. Tenho que observar esse dispositivo? Sim. Se veio o déficit, a alíquota mínima dos servidores públicos federais. E aqui, gente, poderia ter então uma alíquota menor do regime geral somente o Instituto que não tenha déficit, e entendo por não ter déficit é também não ter segregação de massa, porque segregação de massa é uma forma, vamos dizer assim, de trazer o superávit
para um fundo previdenciário, mas manter lá no fundo financeiro uma situação de déficit atuarial, em que pudesse poder ter equilíbrio financeiro, tem um déficit atuarial. Então, quem não tem déficit poderia lá buscar alíquotas progressivas do regime geral ou outras formas do regime geral. Mas quem tem o déficit, que é a grande maioria, e por isso eu falo com vocês, tem que criar, então, uma nova alíquota para os seus servidores. Vocês já criaram. Ficou algumas dúvidas? Sim. A maioria adotou os 14% porque era o mais fácil. Adotar 14% dependia somente de lei e mais nada. Faço a lei, coloco 14% para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas e acabou. Eu poderia ter adotado a alíquota progressiva ou eu posso vir a adotar a alíquota progressiva dos servidores federais? Pode. Para isso, tem que primeiro referendar a alteração do artigo 149 da Constituição, isso está no artigo 36, inciso 2 da emenda 103. Primeiro tem que fazer essa alteração na sua lei local. Tem que ter a alíquota mínima respeitada da União, e aí, aqui a gente tem problemas de interpretações. Se a alíquota mínima, a alíquota efetiva da União, aplicando aquelas alíquotas progressivas, se a alíquota efetiva da União está dando 14% ou mais, será que se eu adotar a minha alíquota progressiva com salários menores, eu vou ter também essa alíquota efetiva? Então pode ter problema de interpretações aqui, tá? Mas, se você entender que pode, então, adotar as progressivas, o que você precisa mostrar? O equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, fazer um cálculo atuarial, conversar com o seu atuário e demonstrar para ele, e ele demonstrar, na verdade, para a gente, que é possível criar essas alíquotas progressivas e garantir o adequado custeio dentro de um equilíbrio financeiro e atuarial. Outro ponto importante que também obrigou, então, os estados, municípios, Distrito Federal a se ajustarem é criar a previdência complementar, criar o regime de previdência complementar. Isso está no parágrafo 14 do artigo 40 da Constituição, que todos vão instituir por lei, e vem a obrigatoriedade no parágrafo 6º do artigo 9º da emenda 103, dizendo, olha, no prazo de 2 anos da aprovação dessa emenda, vocês têm que implementar a previdência complementar. Se a emenda foi aprovada no dia 13 de novembro de 2019, no dia 12 de novembro de 2021, portanto, todos têm que ter já aprovado, já instituído o regime de previdência complementar. E cuidado, muitos, sem entender muito sobre a previdência complementar, simplesmente pegaram um modelo de lei e aprovaram uma lei de previdência complementar e falei, pronto, cumpri a Constituição. Será que a aprovação da lei é a instituição do regime de previdência complementar? Me parece que não. Fiz a lei, criei o regime de previdência complementar, mas para instituir o regime, eu preciso ter uma entidade que vai administrar a previdência complementar, registrar, fazer o convênio e registrar isso lá na Previc, que é o órgão nacional que vai aprovar esse convênio. A partir daí você tem a instituição da previdência complementar. Então, cuidado, tem todo um trâmite necessário para fazer isso. Cuidado, gente. Nós estamos instituindo um regime de previdência. E se estamos instituindo um regime de previdência, precisamos saber o que estamos fazendo. É sim obrigação do município a instituição, a administração, a fiscalização desse regime. Mas nós, atuantes do regime próprio, podemos ajudar, compartilhar, até porque nós também temos interesse que o regime de previdência complementar vá bem. Imagine a gente seguir com o regime de previdência complementar e depois lá na frente, quando eu precisar do meu benefício previdenciário lá na previdência complementar, ele não ter recurso suficiente para isso, por ter cobrado uma taxa de administração alta, por ter feito uma gestão inadequada, por ter contratado uma entidade que não teria condições de administrar. Então a gente precisa fiscalizar, precisa acompanhar. Existe um trabalho contínuo dentro da previdência complementar que precisa ser feito, existe um estudo técnico que precisa ser feito para que, por exemplo, os servidores que já estão no regime próprio, que optem por ir para a previdência complementar, eles tenham alguma vantagem, né? Eles tenham alguma situação já prevista em lei, evitando que eles discutam judicialmente essa situação, evitando que eles peçam a devolução de todas as contribuições e tragam um problema para o regime próprio. Então, nós, do regime próprio, precisamos acompanhar essa instituição de previdência complementar. O que vai ser a previdência complementar? O servidor que fizer a opção ou o servidor novo que entrar, ele fica ali no regime próprio pagando contribuição e também o benefício será calculado com base apenas no teto do regime geral, e o que ultrapassa isso, se ele quiser, ele opta pela previdência complementar. Isso é muito importante porque vai trazer para a gente uma vantagem no cálculo atuarial,
aquela reserva matemática futura que eu iria fazer para os benefícios de aposentadoria no cálculo atuarial diminui o valor e eu tenho ali então uma diminuição do meu déficit, eu tenho uma situação melhor em relação à situação atuarial, e também vai trazer para esses servidores um sistema de capitalização na Previdência Complementar, tem que trazer segurança para eles. Então tudo isso realmente envolve regime próprio e nós precisamos participar dessa implantação e precisamos sim entender mais de Previdência Complementar, até porque quem mais entende de Previdência no município somos nós, regime próprio de Previdência. Então é importante, duas alterações importantes que nós devemos observar, tomar cuidado, devemos participar da implantação junto com o ente federativo. Nós já entendemos um pouco em outros momentos, em outras situações sobre Previdência Complementar, só quero aqui lembrá-los então sobre essas obrigações e sobre a necessidade da gente não simplesmente cumprir, o que está ali escrito no dispositivo ou que foi exigência de uma portaria que está muito abaixo das leis e da Constituição, mas entender o que a Constituição quis fazer e de forma eficaz, de forma adequada, eficiente, implantar isso dentro do nosso ente, do nosso município, do nosso estado, para que a gente atenda de fato à emenda constitucional no 103, buscando sempre o equilíbrio financeiro e atuarial. No próximo vídeo, nós vamos entender então agora, nós já entendemos aquilo que veio de forma obrigatória, de eficácia plena, entendemos agora, inclusive, algumas situações que eu tive que alterar na minha lei local, mas que tenho que tomar cuidado e continuar acompanhando, e existem situações que trouxe agora polêmicas maiores, como regras de aposentadoria, como regras de pensão por morte. Posso implementar, devo implementar, tenho liberdade para implementar, e sobre isso a gente fala no próximo ABC da Previdência. Eu agradeço a todos vocês até aqui e até a próxima.